A paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas pré-adolescentes, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa segunda aula. A primeira aula, domingo passado, vocês estiveram presencialmente no culto de Santa Ceia e hoje, dando prosseguimento à nossa revista, teremos a aula sobre crescimento saudável. Segunda aula da nossa revista. Crescimento saudável. O nosso texto bíblico principal se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Mas antes de lermos a palavra de Deus, como sempre fazemos, vamos nos colocar em oração. Ore comigo. Querido Pai, ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a meditar em Tua palavra, a aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Fala conosco, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Glória a Deus. Muito bem, queridos, queridas, a introdução da nossa revista nos diz assim, vamos ler toda a introdução, pequena, apenas para termos uma boa ideia acerca do que nós vamos tratar no dia de hoje. Qual é a sua altura? Quanto você pesa? Como você se sente quando se olha no espelho? Muitos pré-adolescentes não estão satisfeitos com a aparência. E falar sobre as medidas que o corpo assume nesta fase da vida tem sido um tabu, uma vergonha para muitos. Mas este dos males é o menor. A pior coisa que acontece nesta fase é ter que tolerar, suportar brincadeiras impróprias e humilhantes com a sua aparência. Na aula de hoje, vamos aprender que Deus nos fez seres singulares, especiais. Crescer faz parte do ciclo natural da vida e é uma bênção concedida por Deus. Amém? Ok. Vamos lá, prosseguindo para o primeiro tópico da nossa aula. O primeiro tópico fala, olha só que legal. Que apetite enorme! Essa fase que vocês estão é uma fase que naturalmente o apetite é muito grande, a vontade de comer é muito grande. Não é verdade? Você está numa fase de crescimento, uma fase de desenvolvimento. E a alimentação é super importante nessa fase. Você precisa se alimentar bem. Então é natural, é esperado que você sinta muita fome. Que você, por vezes, coma até mais do que o seu pai, a sua mãe. Não se sinta envergonhado e envergonhada por isso. Isso faz parte da fase do crescimento em que vocês se encontram. Ok? O corpo vai mesmo necessitar de muito alimento. Mas, cuidado. É preciso tomar muito cuidado com a qualidade do alimento e também com a quantidade. Não podemos exagerar. Precisa se alimentar com alimentos saudáveis, com alimentos que vão contribuir nutricionalmente para o seu crescimento. Não se deixe levar por tudo quanto que é propaganda por aí, né? Mostrando coisas doces, coloridas, gostosas.
Muitas delas não fazem bem para você, não vão ajudá-lo, não vão ajudá-la a crescer bem. Ok? Então é preciso manter esse equilíbrio. Você vai ter muita fome, muito apetite, mas ao mesmo tempo você precisa saber administrar isso. Não se deixar levar por tudo que tem por aí. Ok? Se alimentar de forma moderada, com qualidade, para que você possa crescer com saúde, porque essa é a vontade de Deus. Não podemos nos esquecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus registra isso em 1 Coríntios 6, 19. O nosso corpo, criação de Deus, projeto de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus, é templo de Deus, é morada de Deus, é casa de Deus. Portanto, nós precisamos cuidar dele, cuidar bem do corpo que Deus nos deu, alimentando-nos adequadamente, ok? Porque é com o nosso corpo, olha só, que nós servimos a Deus e que nós servimos aos nossos irmãos. Entenderam? Ok? Podemos ir para frente? Então, vamos lá para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico nos fala muita energia, mais cansaço. Olha só, nessa fase em que vocês estão, também existem esses altos e baixos. Uma hora você está hiperativo, cheia de energia, animado, animada, 220 volts, não é assim? No momento seguinte você se sente cansado, cansada, indisposto, indisposta. É um vai e vem, é um alto e baixo que você às vezes não entende. Mas calma, isso também faz parte do processo de crescimento, do processo de desenvolvimento do seu corpo. Ok? Paulo, inclusive, olha só, dá uma dica para Timóteo, que era jovem, a respeito da atividade física. Porque a atividade física é muito importante nesse momento em que vocês estão passando para trazer um certo equilíbrio ao corpo, ao desenvolvimento de vocês. Ok? A atividade física é importante para todos, para qualquer idade, claro. Mas para o momento em que vocês estão passando é importantíssima. Ok? Não vai ficar só sentado, sentada, jogando videogame, assistindo televisão. Não, você precisa se movimentar. E como eu havia dito, Deus orienta através de Paulo, inspirando Paulo a escrever a Timóteo o seguinte, o nosso texto base, o texto que nós lemos no início, 1 Timóteo 4:8. Os exercícios físicos têm alguma utilidade? São úteis. Agora, comparando com os exercícios espirituais, os exercícios físicos são menos importantes. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo porque o seu resultado é a vida. Veja que o Espírito Santo, através de Paulo, faz uma comparação do exercício físico com o exercício espiritual. Ele não está dizendo que o exercício físico não é importante, não. Ao contrário, o exercício físico é importante também. Ok? Então vocês precisam se exercitar fisicamente. Correr, brincar, pular, ok? Gastar energia faz parte do ciclo de desenvolvimento de vocês. Ok? E Paulo, inclusive, cita a figura do atleta para comparar muitos aspectos da vida cristã. O atleta é apresentado, aquela pessoa que se exercita é apresentada como modelo para a nossa vida espiritual em muitos aspectos, o que é muito interessante e que destaca de forma positiva a atividade física, como nós acabamos de falar. Ok? Prossigamos, vamos juntos
para o terceiro tópico, o terceiro item da nossa revista, para concluir a nossa aula. Olha só, agora nós vamos falar de descanso. É hora de descansar. É importante descansar? Sim, é importante descansar. E na vida de hoje em dia, muita atividade, muitos compromissos, muitas coisas, a gente às vezes tem dificuldade para parar um pouco, mas é preciso parar um pouco, ok? Vocês também precisam parar um pouco, precisam descansar. A rotina é muito forte, alguns estudam pela manhã, talvez a maioria, vai cedo para a escola, volta, corre, toma banho, almoça, faz alguma atividade, faz alguns exercícios da matéria da escola, e aí alguns vão fazer o quê? Jogar videogame, ou assistir televisão, ou, enfim. E quando se espantam já é hora de dormir, já estão cansados. E, por exemplo, a vida devocional, a vida com Deus, a oração, a palavra, a leitura da Bíblia, pode ter ficado perdida no meio de tanta coisa, no meio de tanta correria. Não é verdade? Mas nós precisamos parar, descansar, não apenas fisicamente, dormindo bem, que é importantíssimo. Essa fase de vocês exige uma quantidade boa de sono, uma qualidade boa de sono. Vocês precisam dormir bastante, dormir bem. Mas também existe a necessidade de parar um pouco, de descansar um pouco, de dar um tempo nos compromissos, no corre-corre, na correria do dia a dia, e falar com Deus, e orar ao Senhor, e ler a sua palavra. É importantíssimo, é o exercício espiritual. É mais importante que o exercício físico, é o descanso espiritual. É mais importante do que o descanso físico. Não podemos esquecer disso. E esse compromisso, não é apenas para o adulto. Não, é para vocês agora. É para já. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 12:1: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Lembre-se dele enquanto você é jovem. Sim, desde quando você já é jovem. Não perca tempo. Lembre-se do Senhor. Busque o Senhor. Esteja na presença do Senhor. Ok? A palavra de Deus nos fala que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque é o nosso culto racional. Deus nos deu um corpo, é projeto dele, é criação dele, e esse corpo nós devemos zelar dele, porque é morada de Deus, é casa de Deus, como havíamos dito no início. É com este corpo que nós servimos a Deus, que nós servimos aos nossos irmãos. Cuidar bem do corpo faz parte da mordomia divina, faz parte da nossa obrigação de administrar bem as bênçãos que Deus nos deu. Então precisamos cuidar bem do nosso corpo também, ok? E principalmente do nosso espírito, da nossa alma. Amém, queridos? Amém, queridas? O nosso corpo, portanto, é uma dádiva de Deus, um presente do Senhor, e cuidemos bem dele. Deus tem tudo em suas mãos e projetou o melhor para mim e para você. Amém? Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito da bênção de Deus, do projeto de Deus, que é o seu corpo, da bênção de Deus, do projeto de Deus, que é esse momento pelo qual você tem passado, momento de crescimento, momento de desenvolvimento emocional, físico, ok?
Que Deus te abençoe. É a minha oração em nome de Jesus. Um grande abraço.